O Nair começa dizendo gostei disso e diz que ela ficou muito bem nessa roupa amarela. Ele fala que ele vai se aproximar e que nós vamos ver o que ela tem para dizer. Ele pergunta como ela vai, fala que ela ficou muito bem de amarelo e pergunta qual o nome dela. Ela diz o que e não, ele pergunta não o que e pergunta qual o nome dela. Ele tenta se apresentar, mas ela diz que está bem e fala que melhor não. Ele pergunta por que não, mas ela diz que não e agradece. Ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que se essa não der certo, ele vai para a próxima. Ele fala que ela tem um corpo muito legal e em seguida pergunta o que é isso. Ela pergunta qual o nome dele e se ele queria conhecê-la e ele pergunta o que ela quer. Ela pergunta como assim e fala que ele estava pedindo o número dela. Mas ele diz que não, fala que só fez um elogio e pergunta o que ela quer. Ela fala que tudo bem e diz que isso é a mesma coisa, que ele estava tentando falar com ela. Ele fala que tentou falar com ela e que ela não estava interessada e pergunta se não é isso. Ela fala que resolveu voltar para falar com ele e ele pergunta por que ela mudou de ideia. E mais uma vez pergunta o que ela quer. Ele fala que não está achando graça e ela diz que quer falar com ele. Ele pergunta falar sobre o que e ela pergunta como assim. Ele fala que afinal de contas, alguns segundos atrás ela disse que não estava interessada e pergunta se não foi isso. E como ela começa a rir, ele fala que é melhor ela dizer o que ela quer porque ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que ele parece ser um cara legal e ele agradece e ela diz caramba. E em seguida pergunta por que ele precisa fazer tudo isso. Ele fala que só está fazendo isso para combinar com a energia que ela falou com ele no começo. E ela pergunta combinar e ele fala que para combinar com a energia negativa dela. Ela fala que voltou porque ele parece ser um cara legal e ele disse que ele já agradeceu por isso. E depois que ela fala que ela está interessada nele, ele fala que ele quer saber por que ela está interessada agora. E ela diz porque ele fica muito bem dentro desse carro. Ele pergunta se ele fica bem dentro desse carro e pergunta se o carro chamou a atenção dela. Ela diz que sim, ele fala que então ela voltou por conta do carro, mas ela diz que não foi só por causa do carro. Ela fala que o carro dele é muito legal, ele fala que sabe disso e que foi por isso que ele comprou. Ele fala que ela continua rindo e que ele não está brincando. Ela fala que está rindo do que ele disse, que ele não quer conversar com ela. Ele diz que está falando com ela e que ele ainda não entendeu o que ela quer. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta entrar para quê. Ela fala que ela quer entrar para conversar com ele e mais uma vez ele pergunta para que ela quer entrar. Ela fala que já disse que ela quer conversar com ele e ele pergunta se não dá pra conversar dali. Ela fala que o sol está batendo nela e que ela está suando, mas ele diz que isso não tem nada a ver com ele. E mais uma vez ele pergunta por que ela quer entrar e ela diz pra qualquer coisa. Ele pergunta como assim qualquer coisa, pergunta o que ela quer dizer e fala que ele não quer perder o tempo dele. Ela diz que ainda há pouco ele estava tentando falar com ela. E ele fala que ela disse que ela não estava interessada e pergunta se não foi isso que aconteceu. Ele fala que se aproximou dela e fez um elogio, mas que ela disse que estava legal. E em seguida pergunta por que ela mudou de ideia. Ela fala que realmente quer conhecê-lo e ele fala que ele quer saber por que ela mudou de ideia e ela fala porque ele tem um carro legal. E ele diz, eu tenho um carro legal, então foi por isso. Ela fala que ele estava andando e que agora ele está de carro. Ele fala que ela também estava andando. Ela fala que estava andando porque ela mora ali e ele fala que ele também. E em seguida pergunta qual a diferença. Bom, e depois de não mais muito tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. Ele pergunta qual o tipo dela e ela diz que é alguém provedor, ambicioso e que saiba conduzir a família. E em seguida diz que é alguém que saiba prover em todos os aspectos. Ele fala que entendeu e pergunta o que ela vai fazer para merecer isso. Ela fala que pode fazer muitas coisas e mais uma vez ele pergunta o que. Ela pergunta se ele é um provedor, mas ele fala que não é um provedor. E como ela dá a entender que ela não pretende trabalhar, ele pergunta se ela pretende cozinhar para o marido dela.
ela, mas ela diz que ela não precisa cozinhar. Ele pergunta se ela está solteira e depois que ela diz que sim, ele fala que agora ele sabe o porquê. Em seguida, ele diz que ela pode sair e fala que ele não quer perder mais o tempo dele. Ela fala pra ele ter um ótimo dia e ele fala pra ela ter uma ótima caminhada. O Landon pergunta como ela vai e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Kel, mas nem sequer olha pra ele. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela pode parar pra falar com ele, mas ela diz que não e agradece. Ele pergunta o que ela disse e como ela repete novamente, ele prefere nem responder. Ela pede pra ele esperar e em seguida pergunta se o nome dele é Landon. Ele fala que foi isso o que ele disse e pergunta se não foi isso. Ela pergunta por que ele está tendo essa atitude. Ele fala que não está tendo nenhuma atitude e que só está tratando da mesma maneira que ela o tratou. Ele fala que ela disse que não queria conversar com ele e fala que ele não entende porque eles têm que conversar. Ela fala que agora eles podem conversar e diz que ela estava no telefone dela. E ele responde dizendo que isso é um problema dela. Ela fala que agora ela está ali e que eles podem conversar. Ele fala que não quer saber se ela está ali agora e fala que ele não gosta de perder o tempo dele. Ela fala que tudo bem, que eles podem conversar e ele pede com licença. Ela pede pra ele esperar e fala que gostou do carro dele e ele pede com licença. Ela pergunta por que ele está entrando no carro e ele fala porque ele não precisa falar com ela. Ela fala que se ele prefere, eles podem conversar dali mesmo, mas ele fala que não precisa. Ele pede pra ela se afastar e diz que ele está tentando fechar a porta. Ela pede para ele abaixar a janela e ele diz que tudo bem. Ela pergunta por que ele está sendo tão rude e ele fala que ela que foi rude. Ela diz que não foi rude e que simplesmente estava no telefone. Ela fala que estava cuidando das coisas da vida dela e ele diz que então ela pode ir. Ela fala que resolveu e que agora está ali. E ele fala, você está aqui agora? E ela diz que sim. Ele pergunta o que ela quer e diz que ele está curioso para saber por que ela está na frente dele. Ela fala que ainda há pouco ele estava tentando falar com ela e pergunta se ele não quer mais. Ele fala que ela não quis falar com ele, que ficou muito claro que ela não estava interessada. Ele fala que todo mundo tem a sua preferência e que tudo bem, mas que ele não está entendendo porque agora ela está ali. Mas ele fala que ela deveria ter feito a coisa certa da primeira vez. E em seguida fala que é isso que ele está tentando dizer para ela. E ela pergunta se ele também acha que ele acertou da primeira vez. Ele fala que ele acha que sim e diz que ele falou com ela respeitosamente. Ele fala que se aproximou, disse oi e ela fala que também disse oi pra ele. Ele fala que ela disse que não estava interessada e ela pede pra eles recomeçarem. E ele diz que tudo bem. Então ela se apresenta pra ele e em seguida pergunta se ele é dali mesmo, mas ele diz que não e fala que é de Nova York. Ela fala que então ele é de Nova York e que deve ser por isso que ele tem essa atitude. Ele fala que o que aconteceu não tem nada a ver com Nova York e ela pergunta se ele não quer mais falar com ela. E ele diz que realmente não. Ela fala que ela sente que eles podem mudar isso e ele pergunta por quê. E ela pergunta por que não. Ele pergunta por que ele perderia o tempo dele e diz que o tempo dele é valioso. E ela diz que tudo bem e fala que vai valorizar o tempo dele. Ele fala que ele está tentando dizer por que ele perderia o tempo dele com ela. E ela diz porque ela sente que vai ser benéfico para eles dois. Ele pergunta como assim para eles dois e fala que ele não tem nada para ela. Ela fala que vai ser bom para os dois, ele fala que só quer conversar com ela, se ela quiser algo a mais, ela pode ir. Ela fala que ele já está exagerando, ele fala que não está obrigando a ficar ali, mas se ela quiser entrar para conversar, ela pode entrar. E ela diz que vai entrar para conversar com ele. Ela fala que já estava prestes a dizer, caramba, será que ele não abre a porta? E em seguida ela pergunta se ele ainda está com essa atitude. Ele fala que não está com nenhuma atitude, só está tratando da mesma maneira que ela o tratou. Ela fala que gostou do carro dele e que gostou ainda mais por dentro, e ele agradece. Ele fala que ainda não sabe muito sobre ela e pede para ela falar um pouco mais. Ela diz que tudo bem e fala que ela não é dali. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que ela é da Carolina do Norte. Ele pergunta
pergunta quanto tempo ela está por ali e ela diz que só há 5 dias. Ele pergunta se ela só está visitando ou se ela está morando ali e ela diz que está morando ali. Mas ele muda de assunto e pergunta por que ela agiu daquela maneira no começo. E ela diz porque ela estava no telefone. Ela fala que estava ocupada e ele diz que ela está falando besteira. Ela diz que está falando a verdade, ele diz que tudo bem e pergunta o que ela faz e ela diz que é modelo. Ele pergunta quais os objetivos dela de vida e ela fala que pretende ser advogada. E em seguida diz também que ela pretende voltar para a faculdade. Ele fala que sinceramente ele está confuso e fala que ela voltou por conta do carro dele. Ela fala que não voltou por conta do carro dele, que ela gostaria de conhecê-lo para ele chegar a uma conclusão sobre ela. Ela fala que ele vai ver com o tempo que ela não é assim, que ela vai mostrar com ações. Ele fala que ações valem mais do que palavras e ela diz que é exatamente isso. Ele fala que ela vai ter que mostrar para ele e ela fala que pode fazer isso. E depois disso ele pede o número dela. Ele fala que ele quer ver se vai valer a pena e ela diz que vai valer a pena. E como ela liga para o telefone dela, ele pergunta se ela está ligando e ele diz que sim. Ele fala que vai ligar para ela e ela diz que tudo bem e pede para ele se cuidar. E ele diz que ela também. Ele fala que sinceramente ele não sabe, mas que ele vai ligar para ver o que vai rolar.